Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. O grupo conseguiu passar no primeiro teste e já se encaminharam para o segundo. Eles acabaram se deparando com uma certa dificuldade em encontrar o teste de Electra, mas no fim tudo deu certo e o grupo teve acesso ao teste. O que eles não esperavam é que iriam dar de cara com uma fera no corpo de um homem. E uma fera muito poderosa. Como nos foi explicado pelo próprio indivíduo, ele será o instrutor daquela prova, e o desafio será mover o balançador de gravetos do lugar onde está. Eles perceberam que aquilo não seria fácil. Quando o indivíduo surgiu, todos eles ficaram alarmados com a sua presença, mas ainda estão dispostos a o superar. O primeiro a dar esse passo à frente foi o Julius, que o desafiou para um confronto. Só nos resta ver o que irá acontecer a seguir. Mas, antes de começar o vídeo, já vai deixando o teu like, se inscreve, comenta, compartilha e também confere os links na descrição. Um deles vai ser o meu Live Pix e o outro vai ser o link para comprar os volumes oficiais e traduzidos da Light Novel. Agora, vamos para o resumo. Todos eles estavam preparados para encarar aquele monstro. A própria Shaula, que a gente já sabe que poderia matar todos que estavam ali, desmaiou com a mera aparição daquele indivíduo. O Julius deu um passo à frente para o encarar. Ele pediu permissão para ir com tudo desde o início. Ele joga a espada da seleção para o Ruivo, mas ele recusa. O Julius diz que seria vergonhoso para um cavaleiro lutar contra alguém desarmado. O Ruivo manda ele olhar direito porque ele não estava desarmado. Ele então chuta a espada da seleção para longe e o Julius saca sua própria espada e parte para o ataque. Porém o ataque não funcionou. O Julius ouviu um som de impacto e percebeu que seu golpe tinha sido interrompido. O que fez o ataque parar deixou o Julius incrédulo. O Ruivo tinha parado o ataque segurando a espada do Julius com 2 gravetos. O Ruivo o corrige, dizendo que aquilo era um rachis. O Ruivo diz que sempre carrega um par com ele. O Ruivo complementa, dizendo que não tem nada melhor do que rachis para manusear. Eles são mais práticos para balançar, têm uma velocidade muito boa. O Ruivo afirma que não há nada que ele não possa cortar com o rachis. O Júlio estava tentando se livrar dele, mas não estava conseguindo. A força que aquele homem estava pondo nos rachis era imensa. O homem solta a espada do Júlio de repente. Isso faz com que o Júlio se jogue para trás com a própria força. O Ruivo aproveita e acerta um chute na cintura do Júlio. O golpe fez ele voar, mas o Ruivo alcançou o Júlio com a sua alta velocidade e começou a perfurar ele com os rachis várias vezes. Isso tudo enquanto ainda estava em queda livre. A Anastácia lança um Dualde para tentar parar a investida do homem, mas ele simplesmente cortou a luz. A Anastácia não desistiu e lançou vários Dualde em sequência. O Ruivo cortou as magias e avançou para cima do Julius. Ele jogou o corpo do cavaleiro para baixo e o pressionou contra o chão, provocando a Anastácia ao mandar ela ter cuidado com onde vai acertar. A diferença de poder era gritante. A falta de experiência da Anastácia, ou melhor, da Irídina, era clara como o dia e logo ela se cansou. O Julius viu sua princesa cair no chão de cansaço e partiu para cima do Ruivo. Ele tenta um chute na nuca do homem, mas ele facilmente desvia. O Julius não desistiu. Ainda com a espada em mãos, ele tenta uma série de ataques, mas todos foram interrompidos pelos rachis do Ruivo. O Ruivo também começa a ofender o Julius pela sua falta de habilidade. O Julius tenta mais um ataque, mas o Ruivo, usando seus rachis, corta a espada dele no meio. Naquele momento, o Julius sentiu no coração que a espada não foi a única coisa que partiu em pedaços. O Ruivo decide acabar com a luta ali mesmo. Ele dá um soco que acerta a lateral da face do Julius e, de novo, ele voa com o impacto do golpe. Mas dessa vez, ele para desacordado ao lado da Anastácia. Os dois acabaram inconscientes em apenas 2 minutos de luta, mas dessa vez foi a Emília quem decidiu lutar. Ela fala pro Subaru cuidar deles dois e se vira pro Ruivo, dizendo que sabe que não pode vencer e pede por uma condição de vitória. Ela pede que ele reconheça que ela passou no teste, caso ela faça ele se mexer de onde está. O Ruivo aceita a proposta dela porque a Emília é bonita, só por isso. A Emília usa o Ice Brand Arts e conjura várias armas de gelo e as lança no Ruivo, mas ele corta todas as armas que vão na direção dele com facilidade. Vendo que esses ataques não iriam funcionar, a Emília parte para o combate armado. Ela cria um grande machado de batalha e tenta acertar o homem com um golpe na vertical. O homem usa os rachis e muda a direção do ataque, fazendo o machado passar por ele e acertar o chão. A Emília conjura outras armas brancas e todas elas são destruídas pelo homem. Ela conjura 2 espadas e tenta um golpe vindo nas 2 direções. O Ruivo desvia se inclinando totalmente para trás, ao ponto de suas costas quase encostarem no chão. Naquela posição, o Ruivo usa seus rachis para empurrar os peitos da Emília para cima. A Emília levanta as mãos e, ao encobri-las com luvas de gelo, acerta a cabeça do Ruivo, que acaba rolando no chão com a dor do golpe dela. Ele pergunta por que a Emília não recuou na hora que ele cutucou os peitos dela, mas a Emília fica confusa já que ele só tocou nos peitos dela com os rachis.
O Ruivo fica indignado com a resposta dela e pergunta o que os pais dela estavam pensando enquanto estavam criando ela. O Ruivo também fica indignado com o Subaru, mandando ele levar ela para passear para quem sabe, fazer ela saber como a vida funciona. Mas o Subaru esquece todo o medo que ele estava sentindo e ficou muito puto com o Ruivo cutucando os peitos dela e começou a ofender ele, chamando ele de tarado e até de arcebispo. Mas a Beatriz o acalma e diz para ele olhar para os pés do Ruivo. Ele tinha se movido do lugar e não foi pouco. A Emília tinha conseguido. O homem diz que vai cumprir com a sua palavra. Uma vitória é uma vitória. Depois de o Subaru e o Ruivo gritarem um com o outro, o Ruivo pergunta quem vai ser o próximo. O que ele quis dizer era simples. Teste de Electra, segundo andar da grande livraria de Pleiades. Tempo, condicionalmente ilimitado. Tentativas, condicionalmente ilimitado. Participantes, condicionalmente ilimitado. Aprovados, Emília. Ainda não aprovados, Subaru, Beatrice, Anastácia, Július, Meili e Han. O teste continua. O Subaru fica indignado com isso, mas o Ruivo diz que não vai ir contra a própria palavra, só passa quem o derrotar e é só um de cada vez. A Beatriz intervém e diz que a Emília falou que se ela conseguisse fazer o Ruivo se mover, era a vitória deles. Mas o Ruivo não liga e vai fazer do jeito que ele falou. Ele também entende a Beatriz. Ao que parece, no início, o teste era algo do tipo, venha até mim do jeito que quiser e tente me derrotar. Mas o Ruivo disse que fazer do jeito que outra pessoa mandou não tem graça. E então, recobrou a consciência. O Subaru pergunta se o Ruivo voltara se foi algum bug no sistema ou algum reboot forçado. O Ruivo manda ele falar palavras que ele conheça e que pare de falar que nem uma certa pessoa de cabelo cinza. O Subaru entendeu o que estava rolando. O teste era para ser todos tentando derrotar o Ruivo, mas como ele acordou, as coisas mudaram e mudaram para pior. O Ruivo os provoca, falando que talvez eles tenham dado sorte dele ter acordado, já que agora eles tinham a chance de passar no teste ao deixar ele brincar com os peitos. O Subaru tenta acertar o chicote no Ruivo pela provocação dele. O Ruivo desvia e até elogia o Subaru pela escolha de armas, já que ele realmente não parece do tipo que luta com espadas. A Meili chama a atenção deles dizendo que eles deviam recuar. 2 deles estavam inconscientes e só um por vez poderia passar no teste. O Ruivo percebe que eles estão focando nessa opção e diz que não vai mais fazer o papel de examinador por agora, os mandando ir embora. O Subaru tenta retrucar, mas o Ruivo diz que ele não pega leve quando tá de mau humor. O Ruivo olha pra eles com uma sede de sangue absurda. Aquele olhar cheio de uma vontade que terminaria em carnificina causou um frio na espinha de todos eles. Eles ficaram com tanto medo que esqueceram até de respirar. Carregando os inconscientes, eles foram forçados a desistir do teste. Por enquanto. Eles se juntam a Han e explicam a situação para ela. A Emília diz que poderia passar do Ruivo e dar uma olhada em como era o terceiro teste, mas o Subaru, a Han e a Beatriz são totalmente contra essa ideia. O Subaru mostra preocupação pelo Julius, que estava inconsciente, mas ele deixa claro que não é preocupação só pelo fato dele ter sido nocauteado. A Beatriz escuta sobre a espada do Julius ter sido quebrada e diz não entender o porquê de ficar tão alarmado quanto a isso. E o Subaru explica. Ele menciona as coisas que ele fez para Beatriz, os vários presentes que ele deu e sobre como a Beatriz iria se sentir caso essas coisas fossem destruídas. Ao entender isso, a Beatriz pede desculpas por ter dito algo tão idiota. O Subaru não sabia como Julius iria se sentir ao acordar, e tampouco sabia o que dizer para ele. Mas outra coisa que ele pensou foi na reação da Irídina durante a luta. Ela ficou muito desesperada do nada. Ela começou a atacar e chegou ao ponto de desmaiar. Ela tinha explicado a condição da Anastácia para o Subaru quando ela se revelou. A Anastácia não podia absorver mana da atmosfera e só podia usar magia ao queimar o próprio Odd. O desespero dela foi algo extremamente confuso, mas a Han corta esse assunto e volta a falar sobre o examinador do segundo teste. A Emília e o Subaru o descreveram como alguém no mesmo nível do Reinhard. A Han explica sobre os mais fortes de cada nação. O mais forte de Volak é Cécilo Segmund, o Raio Azul. O de Cararag é o Admirador Halibel e o de Gusteco é o Príncipe Louco. Nenhum deles bate com a descrição que o Subaru e a Emília deram sobre o Examinador, então não podia ser nenhum deles. O Examinador não parecia ter nenhuma relação com a realeza, então ele não poderia ser o príncipe cuja aparência é desconhecida. A Meili chega e chama o Subaru dizendo que a Shaula estava acordando. A Shaula levanta e não acredita quando eles dizem que ela desmaiou. Eles relembram ela sobre o que tinha acontecido e quando eles mencionam o Ruivo, ela surta de novo. Enquanto se agarra de medo no Subaru, a Shaula diz o que todos queriam saber. Ele voltou, o balançador de gravetos, Reid. Essa era a real identidade daquele homem, um dos 3 heróis que participou da batalha contra a Bruxa da Inveja, o primeiro santo da espada, Rei de Astria. No caminho para o Quarto Verde, o Subaru voltou a pensar na situação do Julius. Agora que eles sabem quem era aquele homem, talvez a dor da derrota seja amenizada nele. O Julius simplesmente deu de cara com um oponente ruim. Eles também poderiam perguntar para o Julius o que ele sabia sobre o Reid, já que ele já se mostrou um grande nerd. Mas quando o Subaru chegou no Quarto Verde, o Julius já não estava mais lá. O POV muda.
O Ruivo sentiu uma aura intimidadora subir as escadas para o ambiente onde ele estava. A vida do Ruivo estava sempre na linha entre a vida e a morte. Isso era claro. Por causa disso, ele sempre foi capaz de manter a calma, independente de quem o desafiasse. Agora, se ele teria o bom humor para lidar com isso, era outra história. O Reid, é claro, lembrava de a quem pertencia essa aura, mas ele estava decepcionado. Depois do que aconteceu, o Ruivo pensava que o outro cara era mais inteligente, mas essa impressão sumiu assim que ele viu o outro. Ele havia voltado para aquele ambiente todo machucado. Ele não tinha se recuperado totalmente, um sinal claro de que ele não estava pensando direito. Não estava pensando nas consequências das suas escolhas. Não estava pensando que a sua vida poderia se esvair num sopro. O Ruivo o alerta. Ele diz que dessa vez não vai lutar na brincadeira. Um sinal claro de que dessa vez, o final dessa luta seria brutal. O Ruivo sabia que aquele conselho não serviria de nada. Era só um sinal de cortesia. Por um momento, o outro cara fechou os olhos e se livrou das emoções que estava sentindo. Ele se abaixou e pegou a espada que estava no chão. Sem nenhuma hesitação na sua expressão, o homem se apresentou. Cavaleiro da Guarda Real do Reino de Lugnica, Julius Július. Esse era o sinal de cortesia que indicaria a vontade do indivíduo que se apresentou de iniciar um combate. Mas como o primeiro Santo da Espada deixou claro, aquele combate poderia não acabar muito bem para o Julius. Mas o cavaleiro não se deixou abalar. Ele empunhou uma espada e partiu para cima. Como uma última provocação, Rei de Astria diz que o Julius jamais vai ser capaz de alcançar o nível que o permita enfrentá-lo adequadamente enquanto continuar com essa atitude vergonhosa. E assim, eu finalizo esse resumo. O Julius enlouqueceu de vez. Ele partiu para cima do Reid sem a menor consideração pela própria vida. E para quê? Bom, a gente já sabe que não foi só a espada dele que partiu em pedaços. A própria explicação do Subaru deixa bem claro o porquê do Julius ter surtado também. É uma questão sentimental. Ele é o cavaleiro da Anastácia. Quando ele viu que ela tinha desmaiado, um negócio estalou na cabeça dele. O trabalho dele é proteger ela, custe o que custar. Mas além dele ter falhado nisso, ele quem teve que ser protegido por ela. E o pior de tudo, a sua espada, que não só é sua principal arma, como também o símbolo da sua convicção de ser um cavaleiro e do seu árduo treinamento para se tornar apto a ser um, foi destruída com extrema facilidade. Depois de ter sido incapaz de derrotar Roy Alford em Pristela, e ainda teve o seu nome devorado, ou seja, falhou em proteger o reino, ele ainda perdeu contra o Reid. Depois de ter sido deixado para trás pelo mundo, até mesmo a espada o abandonou. Agora, ele vai tentar reaver o que ele acabou de perder. Enfim, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de conferir os links na descrição. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.